E a própria Luana falou de outras medidas que também foram implementadas, ou pelo menos apresentadas ainda a serem implementadas, por esse pacote de corte de gastos. E entre essas medidas são esses ajustes na previdência dos militares. Foi fechado um acordo com também a participação do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e essa medida, entre outras mudanças, acaba com a chamada morte ficta. Assim, os familiares perdem o direito à pensão no caso de militares expulsos. O Haddad falou mais sobre essa proposta. Vamos ouvir. Fizemos um acordo com as Forças Armadas, a quem eu agradeço. Fizeram um gesto de última hora, inclusive a pedido do ministro Múcio e do presidente Lula, para que também desse uma cota de contribuição importante. E nós concordamos em acabar com a morte ficta, que é uma coisa que, do ponto de vista da moralidade pública, é importante, nós reconhecemos como um resquício do passado que precisa ser superado. Extingue a transferência de pensão, que era uma coisa que também só dizia respeito a essa carreira, a transferência de pensão. Estabelece finalmente uma idade mínima de aposentadoria, de passagem para a reserva, melhor dizendo, né? Para os militares no plano federal, e fixa pelo teto de 3,5% da remuneração a contribuição do militar para o Fundo de Saúde. Nath também nos faz companhia nesta tarde de quinta-feira. Raquel, boa tarde. Queria te ouvir sobre essas mudanças, propostas de mudanças apresentadas em relação à previdência dos militares. Justas, na sua opinião? O que acontece? Quando houve a reforma previdenciária que impactou diretamente todos os servidores públicos no âmbito federal, consequentemente, decorrente a isso, no âmbito dos estados, muitos estados, como o estado de São Paulo, com uma reforma muito mais severa até do que a reforma previdenciária do âmbito federal, essas reformas, elas impactaram sim os salários, inclusive a contagem de tempo das mulheres. Foi um grande retrocesso no que diz a aposentadoria das mulheres policiais. Os únicos servidores que não fizeram parte desse pacote de reformas foram justamente os militares. É muito complicado eu falar que sou favorável a qualquer tipo de corte, a qualquer tipo de servidor público, mesmo sendo aqueles que não foram atingidos pelas reformas em que todos foram atingidos, porque daí eu nivelo por baixo. Mas, se formos fazer de forma isenta de julgamentos, os servidores públicos hoje do Brasil e nos seus respectivos estados, eles deram a sua parcela de contribuição, perdendo benefícios. O que eu acho que temos que ter muito cuidado ao não demonizarmos servidores públicos, como se eles fossem os causadores desse rombo fiscal que o Brasil hoje enfrenta. Tânia, você mencionou mais cedo na pergunta que você fez para o André, e aqui a gente está imaginando mais ou menos que esse vai ser o caminho. A gente tem que aguardar, eu vou repetir isso várias vezes hoje, a gente vai aguardar o detalhamento, a apresentação desse projeto para o Congresso Nacional, para a gente entender exatamente do que se trata cada uma das medidas que foram apresentadas. Você chegou a perguntar sobre a possibilidade de se acabar, isso foi falado, com uma isenção do imposto de renda para aquelas pessoas que estão fazendo tratamento de saúde para doenças graves, né? Hoje há essa isenção e há uma expectativa de que essa isenção seja limitada agora para quem ganha até R$20 mil. Se realmente for isso o que vai ser implementado, conforme o que a gente está entendendo, você vê justiça social nisso? E fiscal? É um ponto bem importante, né? O que acontece? As pessoas que têm doenças graves, elas estão delimitadas, né, em normas e tudo, elas têm muitas despesas com tratamentos, com cuidadores, muitas vezes estão acamadas, a família tem até dificuldade financeira, né, de arcar com isso. Muitas vezes uma pessoa precisa deixar o emprego para poder cuidar de um familiar, um ente querido que esteja com uma doença grave, né? Então, quando pensamos em doenças graves, existiam câncer, demências, doenças degenerativas, neurológicas, de toda espécie. E essa medida, ela vai, não é que vai tirar esse direito de isenção, mas vai reduzir
o valor, vai limitar aquele, vamos dizer assim, um teto, né, de quem receba até R$20 mil. O que passar disso, aí não incide essa isenção de imposto de renda. Bom, considerando-se que estão sendo feitas várias medidas, né, várias providências justamente para equilibrar a economia, a arrecadação fiscal e tudo mais, cada um realmente tem que dar uma dose de contribuição. Mas talvez tenha que ser pensado com profundidade, seria bom ver estudos como que fizeram esse aspecto específico, né, de mexer com as pessoas que têm doenças graves, porque sabemos também que o tratamento para certas doenças, medicamentos e tudo, são preços estratosféricos, né? Então, pode ser que algumas pessoas venham a recorrer à justiça, justamente demonstrando que o seu tratamento não é subsidiado nem pelo SUS, é um medicamento mais experimental, mais caro, importado, enfim, tem várias situações também que têm que ser vistas, que não é um privilégio, né? Quem está com uma doença grave, quantos anos ela vai viver? Né? Então, não vive tanto tempo, assim, será que isso impacta tanto a economia? Então, tem várias coisas que têm que ser vistas em termos de justiça social, mas também pensando na saúde dessas pessoas, né? Luana, ainda falando de justiça fiscal, justiça social, eu até coloquei entre aspas, porque nós acompanhamos durante a manhã essa apresentação desse pacote pelo Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Eu destaquei uma frase que ele falou logo depois que ele deixou a coletiva, porque ele tinha um compromisso lá no Senado Federal com o presidente Rodrigo Pacheco. Ele disse que justiça social, falando sobre essa reação do mercado que a gente está acompanhando desde ontem, né? Ele falou que justiça social é uma coisa que fortalece o país, fortalece a economia, fortalece o desenvolvimento. Nós temos que gerar uma situação de bem-estar no país. E aí eu volto a falar com você sobre essa questão política, porque essa implementação agora dessa ampliação da faixa de isenção, isso foi uma bandeira muito defendida ao longo da campanha pelo presidente Lula. Fatalmente, em algum momento, essa medida ia ser apresentada. A gente está em vias de já concluir a votação da reforma tributária sobre a renda no Congresso Nacional nesse ano. Essa é a expectativa do Fernando Haddad. E ele também espera que no ano que vem, essa segunda etapa da reforma tributária, que é a reforma sobre a renda, também aconteça. E que essa reforma passe a vigorar a partir de 2026. E no caso do imposto sobre o consumo, isso tem lá um longo processo de transição, com uma implementação 100% sendo feita a partir de 2030, 2033, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu volto a falar que talvez o timing de apresentação dessa medida tenha sido o momento errado. Mas isso ia acontecer em algum momento, nem que fosse no ano que vem, quando essa segunda etapa da reforma tributária fosse apresentada. Esse aspecto levantado pelo Fernando Haddad, que você promover o bem-estar social, promover justiça social, também é uma forma de você fomentar a atividade econômica, de você aquecer a economia, melhorar a economia como um todo. Faz sentido para você também? Olha, Lívia, óbvio que a gente precisa olhar todas as camadas da sociedade, os impactos, os reflexos que uma medida como essa, seja qualquer uma da lista que a gente selecionou, e o conjunto de medidas gera, né? Quais são os reflexos que isso vai gerar, e não só pensando do ponto de vista direto. Quando você faz um cálculo, por exemplo, de isenção, né, da faixa de isenção do imposto de renda, vamos pensar aqui nesse exemplo. Ela aumentou, né, o teto ali para quem tem isenção para R$5 mil, era R$2.800 mais ou menos. Esse número aumentou. Você vai gerar, obviamente, uma redução no número de pessoas que estão suscetíveis a esse imposto, vai aumentar o poder de renda desse grupo, em outro grupo, você aumenta um pouco mais de forma mínima, né, a alíquota dele para justificar, para compensar essa isenção, e reduz esse consumo no outro grupo. Então, óbvio que faz sentido, tinha um sentido político de se fazer isso, mas talvez economicamente falando, foi só atender o sentido político e, obviamente, tem um ganho individual para essas pessoas que passaram para faixa, né, de isenção e que antes não estavam. Então, é um cálculo político difícil de se fazer realmente, ainda mais considerando um governo que, inicialmente eu falei aqui, né, e até a Priscila complementou em relação
ao olhar atento aos seus eleitores, a uma resposta política, a uma promessa de campanha que foi feita. É um governo de esquerda, mas ele foi eleito com uma frente ampla, teoricamente, obviamente foi uma frente ampla, democrática, ali meio que forçada por conta da situação em relação ao governo anterior, né, a tentar banir a entrada, o retorno do governo anterior. Mas a base, a verdade é que esse público que antes era mais fiel aos grupos de esquerda, aos partidos de esquerda e ao PT e ao Lula, vamos falar aqui ao Lula, né, especificamente, não é mais o mesmo, ele não tem mais o mesmo perfil, ele se modificou e, inclusive, ele está muito descrente. Então, eu imagino que, do ponto de vista político, essa sensibilidade para o presidente Lula tenha sido muito grande, ao ponto dele dizer, independente do timing não ser agora, e eu sei que a conversa deve ter sido muito difícil entre o ministro e a equipe econômica e ele, para poder tentar convencê-lo a não colocar essa medida no pacote, que realmente, se vocês olharem todas as críticas, além dessa estrutural que eu mencionei com o André, que tem sido feita, né? Mas que, como ele falou, é realidade, gente. Assim, não tinha como esperar outras medidas de um governo com esse perfil. Óbvio que a gente espera o melhor, torce pelo melhor e quer medidas mais estruturais, mais rígidas. Mas, de novo, a realidade se impõe e esses cálculos políticos, eles interferem muito. E eu acho que, para esse momento, para a sensibilidade dos temas que foram elencados no pacote, me surpreendeu positivamente em alguns pontos, sim. De novo, falta a discussão no Congresso, vai ser uma outra batalha, mas essa predisposição a mexer tanto no público da base eleitoral, né, ou da base mais tradicional de esquerda que está se tentando recuperar essa conexão e essa fidelidade, vamos dizer assim, política, né, com esse público, cortar desse grupo, mesmo trazendo ali esse benefício, tentando equilibrar, né, da isenção fiscal. Do imposto de renda. E ainda mexer em alguns públicos da máquina que são muito reativos e corporativistas, como a Lívia colocou, eu acho que foi, sim, corajoso. Então, infelizmente, o time, né, como você trouxe, e o fato de ter colocado o imposto de renda junto trouxe uma perspectiva mais negativa para a reação do mercado, para o mercado, mas, no geral, se todas essas medidas forem aprovadas, eu estou muito feliz do ponto de vista econômico, porque a gente atingir esse ganho de 70 bi, que é um número alto, é um número difícil de se chegar com ajustes, né, onde tem essa sensibilidade política gigantesca, que é um ajuste grande. E você realmente cumprir isso, agora, do ponto de vista de audácia, né, como eu falei, teve uma surpresa por ser um governo com essas características, esse histórico, né, a gente sabe ali qual é a dificuldade de se mexer na economia. Eu, com certeza, se fosse pensar numa medida mais audaciosa, olharia muitos outros fatores estruturais na máquina que a gente poderia incluir. E só complementando também um dado que a gente mencionou aqui para deixar mais claro para vocês, são 25 mil servidores que recebem super salários no Brasil. 25 mil. Muito pouco, né? É muito pouco, é um grupo muito pequeno, muito privilegiado. E a gente está falando de membros do Poder Judiciário, são do Ministério Público, são servidores ali. E a gente não está falando de, aqui, Pri, de salários que passaram de 44 mil, mais ou menos, que é o teto, para 48, para 52. Não, a gente tem salários de membros de Poder Judiciário, de Tribunal de Contas de alguns estados, como é o caso de Roraima, que receberam salários de 2 milhões de reais. 1 milhão de reais. Então, assim, não é 44 para 50. Poxa, errou nas contas ali, passou um pouquinho com, né, um benefício de alimentação daqui e dali. São muitos benefícios que são incorporados e que estão levando a salários exorbitantes como esse. Então, é uma medida que ela já passou da hora da gente realmente cumprir. Eu espero que com essa força do pacote ela ande realmente. São 25 mil servidores públicos e que custam quase 4 bilhões, 25 Exato. Mil servidores públicos que custam quase 4 bilhões de reais aos cofres públicos. É justamente isso que a Raquel falou. Ninguém está colocando uma pecha no servidor público. A grande maioria, a gente pode procurar dados, Luana, se você conseguir me ajudar com esses dados, a grande maioria ganha salários baixos, vamos colocar assim, né? Ou a média, de baixo para a média salarial. Então, quando a gente traz essa questão dos super salários
com um tom de crítica, é para esse volume baixo de servidores públicos que ganham salários exorbitantes, chegando nessa quantia de quase 4 bilhões de reais.